5 fundos imobiliários para você se aposentar. Nesse vídeo eu vou falar de fundos imobiliários para você alcançar aí a sua aposentadoria, para você viver de renda, ter aí a sua renda passiva. E são fundos imobiliários que vale a pena sim você dar uma olhada, para você dar uma atenção para esses ativos e que pagam dividendos todos os meses. E já não esquece de chegar deixando aquele like, porque quem deixa o like, quem se inscreve aqui no canal, a carteira rende mais e ganha muito mais dividendos também. Uma coisa que é extremamente importante eu já falar aqui com você é que o IFIX, que é basicamente aí o índice dos fundos imobiliários, ele já rendeu nos últimos 12 meses uma média aí de 12% ao ano. Isso é mais ou menos uma estimativa, e isso sem contar os dividendos. Então, se você montou uma carteira diversificada com fundos imobiliários, ações, renda fixa, do jeito que eu explico aqui no canal, a chance de você ter uma boa rentabilidade nesse tempo é uma chance muito alta. E esse resultado ele está atrelado à redução da taxa Selic. De acordo com os especialistas, até o final desse ano de 2023, pode ser que a taxa chegue aí nos patamares de 11%. E uma coisa que é interessante você saber, quanto mais a Selic sobe, fica mais interessante você investir em renda fixa. E quanto mais a Selic cai, fica mais interessante investir em renda variável, porque em renda variável você tem um risco maior, mas você vai ganhar também um prêmio maior por esse risco, ou seja, sua carteira tende a render mais. E acontecendo esse movimento da galera saindo da renda fixa e indo para a renda variável, provavelmente os preços das ações e dos fundos imobiliários, eles tendem a subir. E é por isso que eu sempre falo aqui no canal que é importante você ter uma carteira diversificada, uma carteira ali com ações, com fundos imobiliários, com renda fixa. É importante você ter uma parte ali da sua carteira também em dólar, investindo em ações como Apple, Google, Facebook, em REITs também. Se você não sabe como investir, quer aprender a investir nos ativos lá no exterior, investir aqui dentro também, eu vou deixar o link do meu treinamento aqui na descrição desse vídeo. Por que eu estou falando isso dos preços subirem? Porque pode ser que quando você vá agora começar a investir em ações e fundos imobiliários, pode ser que você já comece aí a encontrar uns preços dos ativos um pouco mais elevados do que eles estavam antes, mas isso tudo é por conta de um ciclo de mercado. E um outro ponto que é muito importante que eu separei aqui para te ajudar e que você precisa prestar muita atenção, não é só porque o fundo imobiliário ele tá barato ou porque o fundo imobiliário ele tá pagando muito dividendo, distribuindo muito dividendo, é que é um excelente ativo que é recomendado você investir nesse ativo. Um bom exemplo é o DEVA 11, que pagava 1% ao mês. Querendo ou não, 1% é um valor aí em dividendos, em dividend yield, um valor aí elevado. Então, se você está investindo em fundos imobiliários que pagam dividendos muito altos, é um ponto de atenção. Por que o fundo imobiliário paga um dividendo assim tão alto, tão acima da média? Você precisa entender qual é o momento desse fundo imobiliário, por que ele paga um dividendo tão acima da média e o que está acontecendo com aquele fundo imobiliário. Às vezes é um não recorrente, ele foi distribuindo aí um dividendo naquele determinado momento mais alto comparado a outros. E você precisa, quando você investe em renda variável, ter uma visão de longo prazo, até porque isso vai te ajudar muito a ter uma rentabilidade muito superior ao mercado em muitos dos casos, e porque isso também vai te ajudar a reinvestir os seus dividendos. Na verdade, você precisa reinvestir os seus dividendos para que você tenha aquele efeito de bola de neve. E tendo dado esses pontos aí de atenção e essas dicas para você já ir montando a sua carteira, vamos lá para o primeiro fundo imobiliário que eu trouxe aqui, que é o HGLG11, que é um fundo imobiliário de logística. Esse fundo imobiliário ele tem uma liquidez diária de 10 milhões. O que significa liquidez diária? Basicamente significa a capacidade que você tem de comprar e vender esse ativo, ou seja, a capacidade que você tem de transformar esse investimento em dinheiro. Com 10 milhões de liquidez diária, você está muito tranquilo. Você vai conseguir comprar, vender esse ativo aqui, o HGLG11, com muita facilidade. O HGLG11 ele tem um P sobre VP hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, de aproximadamente 1,9.
6. Ou seja, se o P sobre VP está acima de 1, significa que você está pagando mais caro do que o fundo imobiliário ele realmente vale. E se o P sobre VP está abaixo de 1, significa que ele está descontado, ou seja, você está comprando aquele fundo imobiliário, aquela cota de fundo imobiliário com desconto, você está comprando abaixo do que ela realmente vale. Nesse caso aqui do HGLG11, você está pagando aí no P sobre VP 1,06, ou seja, 6% acima do que esse fundo realmente vale. Eu não acho tão caro, mas se começar a ficar num valor muito acima de 1, começar a descolar muito de 1, é legal você dar uma segurada e talvez investir em um outro ativo da sua carteira que esteja mais próximo de 1. Então esse é um indicador que é interessante. Antes de você comprar aí a cota do seu fundo imobiliário, você dá uma olhadinha nele. A vacância do HGLG11 está por volta aí de 10%. E o que significa vacância? Vacância significa que tem uma parte que ela não está sendo utilizada, ela não está sendo alugada e por conta disso também não está gerando renda. Então tem 10% de vacância aqui o nosso HGLG11. Então essa taxa de vacância aí, se ela tiver por volta de 10 até 15% de taxa de vacância, a gente considera aceitável. Muito acima disso, eu não acho interessante você começar a investir, porque aí já começa a trazer alguns problemas. Pode ser que, dependendo ali do fundo imobiliário, dependendo do tipo de fundo imobiliário, pode ser que ele tenha dificuldade de encontrar outro inquilino para alugar ali, pode ser algum tipo de imóvel que ele está tendo dificuldade. Então é bom você ficar atento à taxa de vacância, lembrando que até 15% eu pelo menos considero aceitável. O HGLG11 ele tem 24 imóveis em 5 estados diferentes. Eu gosto muito desse tipo de fundo imobiliário que ele tem multi-imóveis e multilocalizações, multi-estados diferentes. Isso torna o fundo imobiliário muito diversificado, é um ponto muito positivo. Multi-imóveis e ter multilocalizações, ou seja, ele está esses imóveis estarem localizados em estados e regiões diferentes. O dividend yield médio desse fundo imobiliário nos últimos 5 anos foi de 8,72%. Então eu peguei a média dos últimos 5 anos e cheguei nesse número. Tem alguns anos que ele pagou mais de 8%, teve alguns anos que ele pagou abaixo de 8%, mas a média foi 8,72% e o último dividendo dele foi de R$ 1,10 por cota. E aqui já vai mais uma dica que eu quero te dar. Quando você for analisar um fundo de tijolo, fundo imobiliário de tijolo, eu acho interessante você prestar atenção em 3 pontos. Tem que ser um fundo imobiliário multi-inquilino, multi-imóveis e multilocalização. Multi-imóveis, eu já expliquei anteriormente o que são vários imóveis em localidades diferentes e que, de preferência, o fundo imobiliário aluga esses imóveis para vários inquilinos diferentes. Isso faz com que o fundo imobiliário fique ainda mais robusto. Lembrando que você tem que também dar uma olhadinha na taxa de vacância. Até 15% aí é aceitável. Vai fazer com que você, utilizando esses 4 requisitos, escolham fundos imobiliários com uma qualidade muito boa. O próximo fundo imobiliário que eu trouxe aqui é o KNCR11, que é um fundo imobiliário de papel, totalmente diferente aí do fundo imobiliário anterior. Esse fundo imobiliário de papel ele investe basicamente em CRIs e LCI. CRI significa Certificado de Recebíveis Imobiliários. Um ponto que é extremamente importante. Geralmente os fundos de papéis eles podem ter sim a rentabilidade e a distribuição de dividendos impactadas pela baixa da taxa de juros, mas também pode ser impactado de forma positiva com a alta da taxa de juros, então é bom você ficar atento a isso também. O fundo imobiliário de papel, ele não tem a cota tão valorizada quanto o fundo imobiliário de tijolo, mesmo porque o fundo imobiliário de tijolo, ele tem um imóvel no portfólio, querendo ou não, o imóvel ele vai se valorizar. O fundo de papel, como ele investe em CRIs e, nesse caso aqui, LCI, ele não vai ter a valorização do imóvel porque não tem imóvel no portfólio dele. Esse fundo imobiliário tem uma liquidez diária de 11 milhões, ou seja, é uma liquidez ainda maior do que o fundo imobiliário anterior, então você vai conseguir comprar e vender com muita facilidade. Tem um P sobre VP aí de 1,02, ou seja, está bem próximo de 1, então você está pagando aí basicamente o que de fato esse fundo imobiliário ele vale. E aqui vai um ponto importante, você precisa dar uma olhada lá no RI
desse fundo imobiliário para entender melhor quais são os CRIs e quais são os LCIs que esse fundo imobiliário investe. Esse fundo imobiliário tem uma taxa de administração de 1%, porém ele tem um valor patrimonial aí de 5 bilhões, é um dos maiores fundos imobiliários da nossa bolsa de valores. E o dividend yield médio desse fundo imobiliário nos últimos 5 anos foi de 9,30 e no último dividendo dele ele distribuiu R$ 1,11 por cota. É um dividendo também interessante. O próximo fundo imobiliário que eu trouxe aqui é o XPML11, que é um fundo de shopping. Esse fundo imobiliário tem uma liquidez diária de 9 milhões. Então você também vai ter muita facilidade aí na hora de comprar e de vender esse fundo imobiliário. Ele tem um P sobre VP de 1 no momento em que eu tô gravando esse vídeo, então de fato esse fundo imobiliário realmente vale e ele tem uma taxa de vacância aí de apenas 4%, que é uma taxa de vacância aí bem interessante. Esse fundo imobiliário ele tem participação em 12 ativos diferentes e em 5 estados diferentes. Eu falo participação porque tem alguns fundos imobiliários que eles têm participação em alguns shoppings e há outros fundos que eles são realmente donos de todo o shopping, beleza? Então, nesse caso ele tem participação em 12, porém são em 5 estados diferentes, o que torna esse fundo também bem diversificado. Dividend yield médio dos últimos 5 anos foi de 7,14%, ele distribuiu no último dividendo dele 85 centavos por cota. Lembrando que é o dividend yield médio, em alguns casos pagou mais de 7% e em outros casos ele pagou abaixo de 7%. Você tem que ficar atento a isso também. O próximo fundo imobiliário que eu trouxe aqui é o KNRI11, que é considerado um fundo híbrido. Por que ele é considerado um fundo híbrido? Porque dentro do portfólio dele ele tem centros logísticos e lajes corporativas, prédios comerciais. Então ele atua aí nessas duas linhas. Ele tem uma liquidez diária de 3 milhões. E aqui vai uma dica muito interessante. Você encontrar fundos imobiliários com liquidez acima de 1 milhão, uma liquidez diária de acima de 1 milhão, é interessante. Abaixo de 1 milhão, eu não acho tão interessante. Eu não acho que você precisa olhar para esses fundos imobiliários, beleza? Então já é aí mais um filtro para você adicionar na hora de você escolher os seus fundos imobiliários. O P sobre VP dele está de 1,02, ou seja, você vai estar ali pagando basicamente o que o fundo vale no momento que eu estou gravando esse vídeo. Tem uma taxa de vacância de 3%, ele tem 19 ativos no portfólio, porém na parte de localização ele tem imóveis em 3 estados diferentes. E o dividend yield dele nos últimos 5 anos foi de 7,64. E o último dividendo dele foi de R$ 1 por cota. O próximo fundo imobiliário que eu trouxe é o VISC11, que também é um fundo imobiliário de shopping. Eu acho um fundo bem interessante. Eu acho que vale a pena você também dar uma olhada nesse fundo, entender melhor como funcionam ali as atividades dele, como funcionam os ativos, onde está localizado ali cada shopping que ele tem participação aqui no VISC11. Esse fundo imobiliário VISC11 tem uma liquidez diária de 4 milhões, o que é uma liquidez diária aí bem legal, bem ok pra gente. O P sobre VP que tá ali de 1,02, você não vai estar pagando muito mais caro na cota desse fundo imobiliário no momento em que eu gravo esse vídeo. Tem uma taxa de vacância ali de 6,5% e ele tem participação em 20 ativos diferentes em 12 estados diferentes. Então é um fundo extremamente diversificado. O dividend yield dele médio dos últimos 5 anos é de 7,46% e no último dividendo dele ele distribuiu R$ 1 por cota. Lembrando, obviamente, que isso não é nenhuma recomendação nem de compra e nem de venda desses ativos. Eu estou aqui só trazendo os números e são ativos que eu acho interessante e que eu acho que vale a pena sim você dar uma estudada em todos esses fundos imobiliários que eu falei aqui, porque eles têm números muito interessantes. E se você quiser que eu faça um vídeo futuramente falando sobre como eu analiso o fundo imobiliário, quais são os pontos que eu levo em consideração, quais são os requisitos que eu
leve em consideração para escolher um fundo imobiliário para colocar ele dentro da minha carteira? Deixa aqui nos comentários, eu espero ter te ajudado de alguma forma com esse vídeo. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, porque tem conteúdos novos toda semana onde eu falo sobre investimento, milhas aéreas e viagem com milhas também. E eu te vejo no próximo vídeo.